Olá, profissional temporário ou em fase de experiência. Tudo bem contigo? Espero que sim. Meu nome é Vladimir, sou engenheiro químico, tenho pós-graduação em processos industriais. Trabalho como gestor de produção desde 1997 em empresas nacionais, multinacionais, de grande e pequeno porte. Até hoje já gerenciei ao todo 807 profissionais de diversas posições hierárquicas, como estagiário, operadores, ajudantes, engenheiros, técnicos auxiliares, mecânico, eletricista e aí vai. Nesta trajetória, contatei 457 profissionais de regime temporário em diversas posições e, infelizmente, efetivei no máximo 5% dessa mão de obra, tendo que abrir novo processo de seleção, envolver o RH, entrevista, análise, etc., até encontrar os profissionais certos. Esse trabalho custa muito para a inteira, principalmente tempo e dinheiro. E, pasmem, nós gestores somos severamente questionados pela inabilidade de gerar mão de obra qualificada para as posições. Então pensei, por que alguns profissionais são efetivados? O que eles fizeram que geraram atratividade? Antes de entrar nesse tema, eu gostaria de mostrar minhas credenciais e procedência a vocês. Porque normalmente nós acreditamos ou damos atenção para quem nos conhece ou sabemos a procedência, certo? Por exemplo, se seu carro precisa de reparo, você leva a uma oficina que tem confiança e certamente você conhece o mecânico ou o dono daquele estabelecimento. Ele certamente já lhe provou que tem competência em resolver um problema no seu carro. Muitos de vocês não me conhecem e querem mostrar um pouco da minha trajetória profissional e principalmente como eu posso ajudá-lo a acelerar a sua efetivação do trabalho, visto que tive que tomar essa decisão por diversas vezes e sei quais são os aspectos que levam ou não à efetivação de profissionais, independente do cargo que ocupam. Conhecer a procedência nos dá a segurança necessária para validar ou não o serviço, acreditar ou não numa pessoa. Como o meu propósito aqui é guiá-lo, mão de obra temporária ou profissional em período de experiência, a alcançar a sua efetivação antes do término do contrato, é importante que eu mostre minha expertise no assunto, certo? Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, tivemos em 2021 a contratação de 2 milhões de profissionais temporários. Porém, a taxa de efetivação ficou em 15%, ou seja, 300 mil são efetivados e os demais são dispensados. Segundo a própria associação, o maior motivo da não efetivação está relacionado à falta de atratividade desses profissionais. A pergunta que não quer calar: como tornar esses profissionais atrativos? Se mesmo depois desta apresentação eu não te convencer que sou capaz de te ajudar, tudo bem, continuarei com o meu propósito, mas se você me der a chance de mostrar a chegar à sua efetivação antes do término do contrato, será um enorme prazer tê-lo no grupo. Vamos à apresentação? Olá, vamos então para a apresentação? Bom, meu nome completo é Vladimir Souza, sou natural de Barueri, tenho 51 anos, sou casado, sou católico, sou praticante de esporte, gosto muito de voleibol, basquetebol e futebol. Meus pais minha mãe é dona de casa, meu pai é eletricista, né? Somos em 4 irmãos, eu sou o segundo. Bom, eu cursei escola pública, né? Em Barueri mesmo, fiz um colegial técnico no Senai, na Dias de Figueiredo, em Osasco, onde me deu toda uma bagagem profissional inicial muito legal, muito grande, né? Sou engenheiro formado pela Faculdade Oswaldo Cruz, que fica aqui em São Paulo, especialista em formar engenheiros químicos, né? Tenho um MBA em gestão empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, e além de uma pós-graduação em processos industriais químicos, petroquímicos e farmacêuticos. Bom, profissionalmente tudo começou com um estágio, né? Eu fiz o meu curso técnico em metalurgia em 1989. Para concluir esse curso eu tenho que fazer um estágio. Então eu fiz um estágio numa empresa chamada MWM Motores Diesel. É uma empresa alemã, né? Fabricante de motor diesel. Eles tinham 300 funcionários. Assim que eu terminei o estágio na MWM Motores, não foi efetivado, em alguns meses eu consegui um trabalho como efetivo numa empresa chamada Brasimet. É uma empresa também alemã, né? Mas voltada mais para tratamento térmico. E eu trabalhava na área da qualidade, trabalhava no controle de qualidade de produção. Trabalhávamos em turno de revezamento, turno de manhã,
uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite. E isso fez com que eu adquirisse muita experiência, muito contato com o chão de fábrica, né? Meus amigos eram todos chão de fábrica, pessoal de fábrica em si, e lá eu fui tendo mais um contato profissional, né? Tanto com a parte técnica, mas também com a parte operacional em si. Bom, minha saída da Brasimet foi porque nesse revezamento de 3 turnos, né, semanal, não restava tempo para estudar, né? Porque eu estava levando uma semana de manhã, uma semana de tarde, uma semana de noite. Eu almejava fazer um curso de engenharia. Então, depois de negociar com meus superiores imediatos, informar para ele uma data específica para eles pudessem colocar alguém no meu lugar, eu pedi demissão. Né? Pedi demissão e fui procurar emprego. E graças a Deus, uns dois meses depois, consegui numa indústria química chamada Forbo Ziegler Brasil. Na Forbo é uma empresa também alemã, multinacional, e eu entrei na parte da qualidade, na parte de laboratório, controle de qualidade e produção. E lá também, minha trajetória foi começando do chão de fábrica, ou seja, fazendo teste, acompanhando toda a parte de produção, ajudando o pessoal de produção também, na elaboração das correias, em si, das correias transportadoras, que era feita de uma maneira bastante manual, né? E aí a gente vai tendo o contato direto aí com as necessidades de chão de fábrica, com os anseios do pessoal e assim por diante, né? E isso, sem dúvida nenhuma, fez muita diferença para algumas tomadas de decisão na minha vida profissional. Então, pessoal, como vocês podem perceber, eu comecei de baixo, né? Eu comecei também num cargo operacional. Sei das dificuldades, sei dos anseios de um pessoal operacional quando está trabalhando num ambiente de chão de fábrica. Na Forbo Ziegler, eu consegui fazer o meu curso de engenharia, né? E fiz um curso também quase pós-graduação, e vários cursos, e lá eu consegui galgar cargos, né? Comecei com auxiliar de laboratório, produção, depois fui encarregado de produção, encarregado de desenvolvimento de processos, e depois cheguei a gerente industrial. E lá começou toda a minha jornada como gestor, contratando mão de obra, demitindo pessoas, fazendo reestruturação e observando, obviamente, quais eram esses profissionais que tinham um diferencial ou não, né? Naquele momento eu já tinha muito bem claro comigo quais eram os profissionais que se diferenciavam, e era muito rápido identificá-los. Contratávamos muita mão de obra temporária, mas as características iniciais eram muito importantes para mim, né? Então eu observava algumas características, algumas atividades que essas pessoas faziam que se diferenciavam em relação aos demais. E era batata, era contratação e efetivação certa. Eu trabalhei na Forbo Ziegler Brasil por 16 anos, né? Como eu falei para vocês, eu entrei como auxiliar de laboratório e produção, saí como gestor da área industrial. A minha trajetória depois da Forbo Ziegler Brasil de 16 anos, na sequência eu fui ser diretor industrial de uma multinacional chamada Cimentos UOL, que fica em Formigas, na verdade é Arcos, Minas Gerais, né? Lá nós produzimos cimento, mas não cimento utilizando o processo usual, né? Nós tínhamos fornos, né? E tinha muita mão de obra local, né? Então nós tínhamos muito pessoal trabalhando lá de uma maneira temporária, né? E o conceito é o mesmo, pessoal. As pessoas com que eu contratei, as pessoas na qual eu demiti, tinham algumas características, né? E eu torcia para achar uma pessoa que tinha uma característica específica que fazia com que a gente efetivasse essa mão de obra. Alguns eu consegui achar, outros não, né? Isso me deixava bastante frustrado. Mas as pessoas na qual eu contratei e efetivei, sem dúvida nenhuma, tinham umas características específicas que faziam, sem dúvida, a diferença. Trabalhei por 2 anos na Cimentos UOL e ficava em Minas Gerais e decidi retornar com a família para São Paulo. E a minha experiência direta foi numa empresa chamada IBG, Indústria de Gases. Produzimos oxigênio, nitrogênio e argônio através do ar. Para quem conhece um pouquinho esse processo aí, é um processo que trabalha a temperatura criogênica. Porém, também, o mesmo desafio nós tínhamos lá mão de obras, tinha um contato muito com o pessoal de manutenção, de operação, de técnicos e engenheiros, e muitos estagiários. Eu aplicava exatamente a mesma metodologia com eles, eu observava aquelas pessoas que tinham algumas características,
fazia até uma mentoria com alguns, né, que eu entendia que tinha algumas características importantes que precisariam ser exaltadas, e foi muito interessante trabalhar lá por 2 anos, quase 3 anos, como um gestor da área industrial, né? Tanto tínhamos homens como também tinham mulheres trabalhando comigo, né? Então algumas características específicas que algumas pessoas tinham, a outra a gente orientava. Então foi muito legal trabalhar lá na IBG, porque outra experiência que eu tive logo depois da indústria brasileira de gases foi a empresa chamada Química Anastácio, né? Também era gestor de produção lá, a indústria Química Anastácio. A Química Anastácio é uma grande distribuidora de produtos químicos, né? E eu tomava conta da gestão, tanto da produção, que era o fracionamento de alguns produtos, e também toda a parte de logística de distribuição da fábrica para os nossos centros de distribuição, né? Tínhamos muita mão de obra temporária, tínhamos lá um pessoal que trabalhava na produção com mão de obra temporária, contratava também pessoal de logística, iniciava sempre como temporária, mesmo para a gente observar como é que estava o desempenho de cada função, né? E era notório, pessoal, algumas características específicas das pessoas que eram efetivadas ou não, né? Nós tínhamos um grupo de gestores, né, na qual a gente discutia muitas questões, principalmente também essa questão da mão de obra. E a mão de obra sempre foi um item importante para nós lá, né? Então, nós procuramos acertar a mão na contratação para que a gente depois não teria que ficar fazendo retrabalho. E nós, gestores, éramos muito cobrados nessas questões, né? E a mão de obra temporária era muito utilizada nesse momento, e a característica de algumas pessoas que se sobressaíam em relação às outras eram notáveis em todas as áreas. E isso fazia a diferença em continuar com um profissional temporário durante o seu processo de experiência ou dispensado logo na sequência. Eu trabalhei na indústria química Anastácio por aproximadamente 3 anos, né? E fui para um outro desafio, uma empresa chamada Formica, chamada Formiline, que fica em Suzano, né? Essa empresa tem 250 funcionários, é uma empresa multinacional americana, né? E o grande desafio lá é realmente fazer com que os processos atingissem o seu grau de excelência. Então, pessoal, uma das coisas muito importantes era a contratação da mão de obra, que era um dos pilares que estavam com problema lá. E um dos pilares que a gente sempre observou, que eu sempre tomei muito cuidado com isso, é a contratação da mão de obra. E eu sempre passava com a contratação de mão de obra temporária, porque no serviço temporário você consegue, de alguma forma, observar como é que está indo essa mão de obra e mostrar para eles, fazendo até uma certa mentoria em alguns casos, quando a gente percebia que tinha essa pessoa só faltava alguns ajustes, para que ele pudesse galgar a sua efetivação na sequência. Então foi muito interessante. Lá eu contratei mais de 30, 40, 50 funcionários em si, uma tacada só na produção, todos eles em regimes temporários. Infelizmente a taxa de efetivação foi baixa, foi em torno de 5 a 10% no máximo, que é a média geralmente que a gente observa no mercado. Mas não porque muitas vezes o funcionário é ruim, né? Ruim por si só em si, mas talvez estava faltando neles algumas atitudes, alguns comportamentos que eram extremamente importantes. Tecnicamente é possível você treinar uma pessoa, mas um comportamento, em alguns momentos específicos, fazia diferença de um em relação ao outro. E nos últimos 4 anos, pessoal? Nos últimos 4 anos eu tenho atuado como um consultor em gestão industrial. Em empresas, basicamente empresas químicas, mas também empresas metalúrgicas. Tem um total de 5 ou 6 empresas com contrato comigo, né? Faço treinamentos, promovo melhoria de processo, produtividade, qualidade, ferramentas como Lean Manufacturing, redução dos desperdícios, Kanban e assim por diante. Mas você percebe uma coisa importante. Para todos esses processos funcionarem, eu preciso de pessoas qualificadas e pessoas treinadas, mas pessoas que têm alguns comportamentos. Eu também atuo muito na parte de contratação dessa mão de obra, né? Como eu falei para vocês, a mão de obra temporária é importante avaliar nesse momento. E para mim era muito claro algumas pessoas serem efetivadas e outras não nesse momento, né? Então, desde a minha primeira empresa, que foi a MWM, na qual fiz estágio, até exato momento, eu sempre atuei com profissionais de chão de fábrica e também profissionais que atuam na fábrica de uma maneira como operadores, como auxiliares, atendentes e assim por diante, né? Me deu muita bagagem profissional para entender
qual era o momento que essas pessoas entravam dentro da empresa como temporário, se ele conseguia a sua efetivação ou não. Eu decidi muito nesse sentido, senhores. Eu decidi bastante em pessoas que ficavam dentro das empresas, todas elas que eu trabalhei, e pessoas que saíram, né? E saíram por algumas características, ou deixaram de fazer umas questões muito importantes, ou tinham alguns, ou não tinham alguns comportamentos que eu chamo de comportamentos vencedores ou comportamentos chaves. Então, pessoal, cansado um pouco de observar essas questões, ou seja, puxa, contratar mão de obra, observar muita mão de obra que era boa, mas não tinha um certo direcionamento, não tinha uma direção clara, eu decidi ter um propósito meu. É ajudar realmente esses profissionais e mostrar para esses profissionais que é possível sim ser efetivado. É possível sim, com pequenas modificações, com coisas que você faz no seu dia a dia, você ser efetivado e com certeza você garantir essa efetivação antes do término do contrato de trabalho. É extremamente possível. Eu fiz isso várias vezes. Nós temos um grupo de pessoas que são gestores, que eu tenho contato através do meu network, e uma das nossas conversas é essa, né? O que faz um profissional ser efetivado? Né? E a efetivação não se dá no momento que terminou o contrato, pelo menos há 45 dias antes. Um contrato temporário, pessoal, vocês sabem muito bem que demora 180 dias e pode ser estendido por mais 90. Mas eu digo para você, nos primeiros 45, 50 dias, o gestor já tomou a decisão, você já mostrou para ele se você tem condição ou não de continuar dentro da empresa. Eu não estou falando de condição técnica, que muitas vezes não é a condição técnica. Eu estou falando que são atitudes, são comportamentos, são atitudes do nosso dia a dia que faz com que alguns profissionais se diferenciem em relação aos outros, né? Muitas vezes as pessoas não querem se diferenciar ou não sabem se diferenciar. E qual é esse momento que você tem que se diferenciar, né? E tem momentos chaves, tem momentos que você precisa sim se diferenciar naquele instante. E se você não fizer isso, você não vai ter do seu superior imediato aquela diferenciação no momento que são momentos chaves. Então ele pode decidir, e certamente vai decidir, a não efetivação. Então, pessoal, o meu propósito é esse. É auxiliar, é ajudar essa mão de obra temporária, né? E até o pessoal que está em período de experiência, que não seja temporário também, tá? A obter a sua efetivação com 30 a 45 dias antes do término de contrato. Perfeitamente possível. Tá? Perfeitamente possível. E eu sei que muitas vezes esses funcionários, depois de serem efetivados, eles vão ser qualificados pelas novas exigências do mercado. Mas depois da efetivação, pessoal, vocês têm o quê? Vocês têm a garantia de um salário, vocês têm a garantia de que vocês podem trilhar um caminho, uma carreira profissional, né? Eu acho importante nesse momento. Muitas vezes as pessoas estão com problema nas contas de casa, né? Não está pagando as contas, está com um problema específico aí, com dívidas, nome no SPC. Então, é um momento de vocês passarem por essa primeira barreira, que é a barreira da efetivação, para que vocês possam trilhar um bom caminho profissional, mas também pegar o dinheiro e começar a viver a vida, né, pessoal? Eu sei que muitas vezes isso é extremamente importante. A efetivação faz parte disso, né? E se você não conseguir efetivação, você volta de novo para aquele estágio que é você procurar emprego, ter entrevista e assim por diante. Com pequenos detalhes, e te ensinando alguns procedimentos que você pode colocar já no primeiro dia de trabalho, isso vai fazer muito a diferença e vai garantir a sua efetivação antes de terminar o contrato de trabalho. Você pode estar me perguntando, puxa vida, isso é muito bom para ser verdade, né? E realmente é muito bom para ser verdade mesmo, sim. Pô, e se eu já estou trabalhando como temporário já há mais de 40 dias, tal, como é que eu faço? Eu consigo ainda reverter? Sem dúvida. E você que tem que fazer isso logo. Você tem que fazer isso com a maior rapidez possível, porque senão você não tem muito tempo, né? Você que está iniciando, ok, você ainda tem o tempo para mostrar. Eu falo os primeiros 45 dias, mas as pessoas que já passaram desta fase e já estão no final, ali tem que ser feito um tratamento de choque, tem que ser feito um tratamento muito forte nesse sentido, que é algumas mudanças em algumas características, em alguns momentos que vão fazer a diferença da sua efetivação junto ao seu gestor.
E eu estou aqui, eu sei quais são as ferramentas que você precisa. Eu só preciso que você confie em mim e venha comigo nessa jornada. Pessoal, eu tenho um compromisso, né, que eu estarei postando vídeos para vocês, né, no decorrer dos meses, falando especificamente de algumas questões que são importantes para que as pessoas possam ser reconhecidas e ter certa diferenciação no mercado de trabalho para que possam alcançar a sua efetivação, né? E aí depende também do compromisso de cada um de vocês na busca desse objetivo também, né? Então eu estou me predispondo em colocar isso de graça na internet, né? Todos os pontos que eu entendo não, que a minha experiência mostra que são extremamente importantes para você que é profissional temporário ou que está está em fase de experiência, para que vocês possam alcançar, ultrapassar essa primeira etapa que é a etapa de efetivação, né? Eu ajudo, eu sei como fazer isso, mas eu dependo que vocês também cumpram, exatamente façam, né? Sigam essas recomendações que eu vou passar a vocês, né? Acho que logo, acho que na próxima semana, mais tardar, uma semana e meia, eu vou estar fazendo uma live, pessoal. Uma live bem aberta, bem tranquila, para profissionais que têm dúvidas, né? Que têm receios, que têm alguma dúvida referente a essa questão da efetivação. Eu vou abordar vários aspectos, mas vai ser muito mais uma interação, um bate-papo na qual eu vou dizer de graça, pessoal, sem ninguém pagar nada, tá? Eu vou dizer quais são esses fatores, quais são as características de um profissional bem-sucedido, ou que vai conseguir essa efetivação com antecedência, né? E essa live é totalmente gratuita, eu devo informar isso, né? Mas para que eu possa ser um pouco mais específico para algumas pessoas que queiram já isso, eu vou precisar que vocês só me mandem um e-mail dizendo, olha, eu quero, né? Eu quero. E isso já é o suficiente para que eu possa mandar para vocês o link, e aí a gente participar dessa live juntos, e lá eu também vou fazer a diferença aí nessa questão da efetivação de mão de obra. Vou mostrar para vocês quais são os caminhos que a gente vai discutir, como é que as coisas vão andar, o que você está esperando, o que você está fazendo de certo, o que você acha que está fazendo certo, mas está errado. Tudo isso eu vou elucidar com vocês, perfeito? É só vocês me mandarem um e-mail, embaixo vai estar meus dados, vai estar como me achar em si, né? Eu estou no Instagram, estou no Facebook, né? Estou também no YouTube, mas embaixo vocês vão conseguir saber os detalhes disso. E aí é só me mandar um e-mail dizendo que eu quero participar e vocês ficam inclusos na minha lista de e-mails e vocês vão receber, além dessa data, que é a data que eu vou fazer uma live, também qualquer informação adicional que eu for observando, eu vou colocando nesse grupo, tá bom? Eu agradeço aí a vocês, espero ter sido convincente para que a gente possa trilhar esse caminho da efetivação juntos. Eu estou disposto e tenho expertise para isso. Me dê um voto de confiança. Você não tem nada a perder. Fica tranquilo, você não vai perder nada.